Bom dia! Já acordou? Não tenha medo da vida, acorde e agradeça a Deus por mais um dia, por mais esta oportunidade. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Abracemos a vida neste dia como se estivéssemos esculpindo uma obra de arte para ser colocada no jardim da prosperidade, para ser admirada no futuro. Então vamos acordar, vamos agradecer a Deus. Procure uma posição agradável, vá relaxando o corpo, ouvindo a melodia. Relaxe a cabeça, relaxe os ombros, a boca. Inspire profundamente, prenda um pouquinho e respire bem devagar. Vá relaxando os ombros, a coluna, as coxas, os pés. Relaxe as mãos. Respire mais uma vez. Ouça a música. Esqueça os problemas lá fora. Serene a mente. Visualize a imagem do Cristo que está aqui. Ele nunca abandona ninguém. Neste momento, nós só temos que agradecer a Deus por mais esta oportunidade e merecimento. Então vamos conversar com Ele. A mensagem de hoje, do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes, é a de número 64, que diz o seguinte: estimule a si mesmo e aceite-se com uma poderosa força de recomeço e ação, capaz de grandes feitos. Abandone as mágoas e admire-se como obra divina, de superior importância, a caminho de crescimento e melhorias. Ame a sua essência interior, porque é nascida de Deus. Compreenda que os problemas treinam a inteligência e o sentimento, e nunca são uma desnecessidade ou uma desgraça. Em todos os momentos, seja firme, reaja ao desânimo. Não considere o mundo um inimigo. Não dependa do estímulo dos outros. A felicidade só é real quando tem por alicerce o espírito de luta e recomeço. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item: todo aquele que se eleva será rebaixado. Item 6. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cansa de enfatizar, como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá uma vida futura mais feliz. Todo aquele
que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nestas palavras: todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E também diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos, ao mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e os humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo o que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como náufragos, infelizes que perderam até mesmo suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, cheio de glórias, aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das encarnações sucessivas, no qual aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procure os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Que assim seja. Pois é, meus amigos, infelizmente o homem aqui na terra, ele deixa, a maioria das pessoas, deixa que o orgulho, a ambição, o materialismo esteja em primeiro lugar. Muitos pensam mais no dinheiro do que em Deus. Pensam em só crescer, crescer, crescer. Mas não param um minuto para pensar que Ele é um espírito eterno e que esta vida aqui na terra é passageira. Terá que retornar para o mundo espiritual. E quando chegar o momento, ele vai ver que não adiantava nada tanto dinheiro, tanto orgulho, tanta ambição. Porque ele não parou um minuto sequer para se dedicar aos ensinamentos do Cristo, a conhecer a vida no mundo espiritual. Ele não parou para pensar que quando chegasse do outro lado, como ele seria recebido. O que a gente conquista aqui na terra, a gente deixa aqui. A gente só leva as virtudes, o que é bom. Então vamos ser mais humildes. Jesus disse: aquele que se abaixar e servir o Senhor será elevado espiritualmente, pois já aprendeu a lei do amor e da caridade. E é somente pela humildade que o homem pode se elevar.
amar o próximo e a si mesmo. O próprio Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. No mundo espiritual, conforme nos ensina Kardec, aqui nesse capítulo, através dos Espíritos, aqueles que foram humildes na terra, ao chegarem no mundo espiritual, terão uma situação bem melhor do que aqueles que foram orgulhosos, prepotentes e materialistas. Nós precisamos evoluir, moral e espiritualmente. Como é que nós fazemos isso? Melhorando o nosso jeito de ser, aprendendo a ser mais humilde, a perdoar, a ouvir o outro. Mas nós precisamos de muita força, porque a prova é grande. Vamos pedir a Jesus que nos ajude. Vamos pedir a Jesus que nos ilumine, nos fortaleça. Que a gente possa ouvir as sugestões dos nossos anjos guardiões. Vamos pedir força e luzes para o nosso anjo guardião, para que ele possa sempre proteger-nos, guiar-nos, auxiliar-nos nas dificuldades da vida. Obrigada, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de prece, em que nossos espíritos entrem em comunhão convosco. Obrigada, Mestre, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer. Obrigada, Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Obrigada, meu Deus e meu tudo. Meus amigos, a reflexão final de hoje, o tema é: o religioso hipócrita. As pessoas costumam acreditar que o diabo, o mal, o pecado está em pessoas como o ateu, a prostituta, o ladrão e o traficante de drogas. No entanto, o tipo de pessoa que mais Jesus criticou em sua época foi o fariseu, ou seja, o religioso hipócrita. O hipócrita está em todas as denominações, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, islâmico ou qualquer um. O religioso hipócrita é o pior tipo de todos, pois nunca sabemos o que ele é de verdade. Os ladrões, sabemos que roubam as prostitutas, sabemos que roubam. As prostitutas fazem sexo abertamente por dinheiro. Os ateus são sinceros ao declararem sua descrença em Deus e no sagrado. Os traficantes de drogas vendem entorpecentes. Mas o religioso hipócrita finge ser uma coisa que não é. Transmite uma imagem de moral, de sanidade, de amor ao próximo, mas é em verdade um aproveitador da fera alheia. São como os sepulcros caiados, a raça de víboras, como chamou Jesus. Nunca sabemos quem são de verdade. O ladrão, a prostituta e o ateu, ao menos têm coragem de ser o que são.
Mas o religioso hipócrita não tem coragem de ser o que é. O religioso hipócrita demonstra ser uma coisa, mas é outra. Sob os holofotes, ele fala de Jesus, de paz, de perdão e dos valores cristãos mais elevados. Mas nas sombras, quando ninguém está olhando, ele conspira, manipula, tem ódio e tenta tirar vantagens. Ele se vale da crença das pessoas para explorá-las, para ganhar alguma coisa. Há uma máxima popular que diz: o valor de uma pessoa está no que ela faz quando ninguém está olhando. Assim o religioso hipócrita, nas sombras, é como o ladrão que ele tanto critica, pois pega para si as doações de seus seguidores. O religioso hipócrita é como a prostituta que ele tanto quer converter, pois ele também se prostitui por dinheiro. O religioso hipócrita é também como o ateu que ele quer convencer da existência do divino, pois diz amar e acreditar em Deus. Mas, na verdade, só ama a Mamon e seu próprio ego. Ele, sim, é o verdadeiro ateu, pois caso amasse e acreditasse mesmo em Deus, não faria o que faz. O religioso hipócrita é ainda como o traficante de drogas, pois deixa o povo entorpecido e apático com seus discursos bonitos, suas manipulações e seu fanatismo. Da mesma forma que, tal como a droga, cria um mundo ilusório onde seus fiéis afundam e definham. Assim, o religioso hipócrita, o fariseu dos nossos tempos, é o pior tipo de pecador. É ladrão, prostituta, ateu e traficante de drogas ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que ele tanto ataca esses três. Ele não gosta muito de concorrência, mas o diabo certamente gosta muito mais do religioso hipócrita, pois este, muito mais do que o ladrão, a prostituta, o ateu e o traficante, faz um serviço muito valioso para as trevas. Desvia os buscadores do caminho de Deus e os leva ao caminho da perdição. Que todos tenham um bom dia e que Jesus nos abençoe. Assim seja, assim é e assim será.